vamos começar as atividades desse domingo. Primeiramente agradecendo a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade amiga que nos acompanha nessa maravilhosa Casa Sebem. Ontem foi uma comemoração dos 19 anos. Somos muito gratos por poder fazer parte dessa família maravilhosa, dessa equipe e da oportunidade de estar trabalhando na seara do Mestre Jesus. E agora a gente começa com muita alegria no coração esse momento, cantando e entrando em sintonia com o bem, com a paz e com o amor de Jesus. Que assim seja. Olá, olá, o dia iluminou. Olá, olá, que bom você chegou. Aqui Jesus convida para entrar. Eu, você e quem quiser chegar, aqui brincar, ouvir, cantar o amor de Deus, a vida, trazer Jesus
Quando a paz me vem,
abraço a Jesus, e é nesse abraço que eu chego além. Todo mundo agora concentradinho. Isso, agora vamos ficar mais quietinho. Fechar os olhinhos quem quiser. Fecha o olhinho. O Pai nunca dá pressa ao filho que pede pão. É Jesus que nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás no céu, falar sobre eles, e eu aprendi uma coisa muito importante, que uma coisa que você não deve fazer com o problema é fazer de conta que ele não existe. Então, quando existe um problema, eu preciso aprofundar nele, eu preciso entender a questão, porque eu posso evitar que aconteça, né? Porque evitá-la para poder conviver com ela, para poder entendê-la. Eu não posso me afastar da questão, porque é como se eu estivesse escondendo a questão. Esconder ela não resolve, né? Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o aborto. E aí, para estudar o tema, o que é que nós fizemos? Nós vamos trabalhar 3 livros. Vida e Sexo, do Emmanuel, fotografado pelo Chico Xavier. O livro O Aborto, do Humberto, né, que fala tecnicamente sobre a questão. E como não poderia deixar de ser, também um livro que muitos de vocês já ouviram falar. O Livro dos Espíritos, com o de Allan Kardec. Tem muita coisa lá nesse livro que nós vamos mostrar aqui também. Aqui é atenção. Mais lá, mais para Mais para frente. para trás. Mais para trás. A esquerda pode ir. Posso rir? Pode. Deve. Deve, né? Então já vamos começar com essa questão 358 do Livro dos Espíritos. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período. Em qualquer período. Essa pergunta é muito importante, a forma que ele está colocando. Em qualquer período, eu posso abortar na primeira semana depois da fecundação? Resposta: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou qualquer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso, quem impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que estava formando. Então,
a gestante está preparando um corpo. Nós já aprendemos na doutrina espírita que o espírito que vai encarnar, ele trabalha na construção do seu corpo, não é isso? Ele toma como molde o seu perispírito, né? E a partir daí ele vai construir o seu corpo carnal que ele vai usar na sua caminhada durante aquela encarnação. Então ele está trabalhando na confecção desse corpo. Junto com ele está a espiritualidade, ele é amiga, ele está ajudando, e a mãe também contribui para a construção desse corpo. Então tem todo um projeto ali de construção. Então a mãe não pode, em momento algum, decidir por um aborto. Se ela toma essa decisão, ela está contrariando todo o processo que está em andamento. Ela está contrariando o espírito que está preparando a encarnação dele, ela está contrariando a espiritualidade que está trabalhando ali, na edificação daquele corpo. Então a mãe não deve tomar esse tipo de iniciativa. Pode passar. Ainda no livro dos Espíritos, constitui crime a provocação. Não, pode passar. Pode passar? Não está passando? Espera aí que deu uma travadinha. A questão 359. No caso em que a vida da mãe estivesse em perigo, pelo nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe. Nós vamos observar, gente, que essa é a única situação em que pode ser feito o aborto. A doutrina espírita acha razoável que o aborto seja feito. Então a mãe está em risco de vida, né? A criança está em formação, existe um risco de vida comprovado cientificamente que a mãe, através da equipe médica, né? Que a mãe pode vir a falecer. E aí qual é a postura da doutrina espírita? Nesse caso, sim, pode ser feito o aborto, porque, segundo o Espírito da Verdade, é preciso perceber que a mãe já existe, o filho ainda está em construção. Embora já exista uma vida ali, mas ele está em construção. Então, se existe risco da vida da mãe, é preferível preservar uma vida que já existe do que uma vida que está em construção. Entenderam isso? Isso é importante, nós espíritas temos que entender isso, porque eventualmente nós podemos ser questionados sobre isso, né? O que a doutrina espírita pensa do aborto? Pode abortar? Qual a situação que pode ser feito o aborto? Não pode ser feito o aborto em hipótese alguma? Então nós espíritas temos que entender isso para a gente poder ter argumentos na hora de uma conversa, né? Então, o aborto, ele é aceitável, ele é admissível quando existe o risco da vida da mãe. Ok? Sim. Se a mãe morrer, o espírito também morre, se ele não tiver na época de nascer. Ah, sim. Aí fica duas mortes. Perde as duas, né? Se a mãe veio a falecer durante a gestação, morre os dois. É mais uma razão lógica também para entender isso. Né? Perde os dois. Então, já que está correndo o risco de perder um ou perder o outro, é melhor preservar aquele que já está vivendo, né? Do que um que ainda está em construção. E aí você pode quebrar a evolução de uma pessoa. Né? Que já está vivendo, que já está no plano, já está cumprindo o plano encarnatório. No livro dos Espíritos, ainda a questão 360. É racional ter pelos fetos o mesmo respeito que se tem pelo corpo de uma criança que estivesse vivido? Essa questão o Kardec coloca para complementar a ideia, né? Esse arcabouço da ideia da vida. Então, aquela criança, aquele feto que está no útero da mãe, nós temos que ter por ele o mesmo respeito que eu tenho que ter por uma criança que já está encarnada. Olha o que o Espírito da Verdade vai falar, muito interessante. É tudo isso, em tudo isso, vede a vontade de Deus e a sua obra, e não trateis, pois, levianamente, sem conhecimento, as coisas que deveis respeitar. Então tem um plano de Deus, né, que está em cumprimento, eu não posso deixar de respeitar esse plano. Porque não respeitar as obras da criação, que às vezes são incompletas pela vontade do Criador, isso pertence aos seus desígnios, que ninguém é chamado a julgar. Então nós temos ali uma vida que está em formação, né, que precisa ser respeitada. E nós temos que entender, gente, a fragilidade do feto, né? Você tem ali um ser extremamente frágil, que depende extremamente da mãe, que depende da espiritualidade que está conduzindo o processo, que ele sozinho não consegue conduzir aqui. Basta a gente observar o seguinte, uma criança recém-nascida, ela depende
de tudo, né? Exclusivamente a mãe. Pode não ser a mãe, tem casos de mãe que falece no parto e alguém cuida da criança. Mas a criança precisa de alguém, né? Uma criança que nasce, se ela for abandonada, ela simplesmente vai morrer, né? Ela é completamente dependente. Completamente dependente, só falou para você, ela é completamente dependente, ela não tem capacidade de sobreviver se não tiver alguém para dar suporte a ela. É impossível um bebê sobreviver. Nós temos até histórias mesmo sem um H, né? De criança que foi criada por macaco, né? Tá lá o Tarzan, mas isso é tudo história para boi dormir, né? Mas precisa ter apoio de alguém, se não tiver uma assistência, é impossível o bebê sobreviver sem ser assistido, sem ser alimentado, sem ser cuidado por alguém, né? Começa aí pela fragilidade, né? Completamente desprovido de proteção, né? Uma pele extremamente sensível, não tem proteção contra o frio, não consegue se alimentar, não consegue se locomover, diferente, por exemplo, de um patinho que nasce e já sai acompanhando a mãe nadando. Então, a natureza ela tem Nas essas... mãos do adulto, daquele ser que está cuidando dela, está completamente nas mãos dele. completamente dependente. Então o feto, A gente, dependência total. o feto ainda mais, o feto respira através da mãe, alimenta através da mãe, tudo depende do tamanho da sobrevivência. Aí precisa, sim, de muito respeito, muito carinho, muita atenção e muito amor, né? Hoje nós já sabemos que uma mãe, quando está gestante, ela pode e deve conversar com o bebê, não é isso? A criança entende o que a mãe está falando para ela, porque aquilo ali é ligação de espírito para espírito, né? É bom a mãe conversar, falar do amor, do carinho, do desejo de receber ela, né, no seu nascimento. Isso tudo ajuda muito a criança a ter informação. O feto, ele recebe o espírito dentro da barriga. Nós vamos chegar lá, vai falar na frente. As leis da vida. Bom, aí nós vamos agora para o Vida e Sexo de Emmanuel, tá? Aquele livrinho que eu mostrei lá. Esse livro é muito bom, viu, gente? Eu extraí dele o necessário para a gente falar sobre o aborto, mas ele fala muito sobre vida e sobre sexo. Quem tiver curiosidade, depois pega, dá uma lida, tem muita coisa interessante ali. As leis da vida, muito sabiamente, estabelecem nos filhos os elos da comunhão entre os cônjuges. Os elos da comunhão. Então, os filhos vão fortalecer esses elos, né, de união entre marido e mulher, né? O filho, uma das funções que o filho vem cumprir no seio da família é de fortalecer essa ligação entre marido e mulher, né? Atribuindo-lhes a função de fixadores da organização familiar. Com a colaboração deles, os deveres do companheiro e da companheira no corpo da assistência recíproca se revelam mais claramente receptíveis. Então é pai e mãe preocupados em cuidar do bebê, não é? Em assistir, em prover aquilo que ele necessita, né? Isso fortalece os elos, né? A comunhão entre o marido e a mulher e vai criando uma força muito grande dentro do lar, né? De proteção, de carinho, de amor, de cuidado. Então essa chegada do bebê é muito importante nesse contexto de fortalecer os laços de amor entre marido e mulher. E o lar se altera com escola de aperfeiçoamento e de evolução, em marcha para a aquisição de mais amplos valores do espírito no mundo maior. Gente, nós que somos, ou pelo menos tentamos ser espíritas, né? Nós já sabemos disso, que é na família que nós vamos buscar a principal, né? O principal ambiente da nossa evolução. Não é mesmo? Então, como ele está dizendo ali, lá, por a escola de aperfeiçoamento e evolução. Então, é da família que eu vou encontrar a esposa que eu preciso, o filho que eu preciso, a filha que eu preciso, o irmão, né? O tio, o pai, o primo. Se não é teu irmão com cara animado, mas eu você precisa. É o momento da caminhada, né? Não, meu pai é um porre. Tudo que eu faço é quer saber. É o momento que você está precisando. É dentro da família que nós vamos ajustando esses laços, né? Vamos ajustando as nossas imperfeições, né? Vamos aprimorando as nossas virtudes. Ao longo da caminhada, nós vamos podando os nossos vícios. E é muito complicado. Vocês podem observar que, na maioria das vezes, se não todos nós, quase todos nós,
temos muito mais paciência com as pessoas de fora do que as pessoas dentro de casa, não é mesmo? Não é assim, gente? Nós temos mais paciência com os amigos do que com a esposa, do que com os filhos, do que com o marido, do que com o irmão. Por quê? Porque os laços ali são muito fortes, fazem parte de mim, são pessoas que eu escolhi para viver ao meu lado. Então, fica difícil de eu entender os erros dela. E eu convivo com ela o tempo todo, eu consigo perceber com mais facilidade as suas fraquezas, né? Que eu não percebo das pessoas que eu não convivo o dia todo, né? E além disso, nós precisamos entender, a doutrina espírita deixa muito claro isso, que aquelas pessoas que vêm conviver comigo são os meus professores. Então o camarada que já sabe aonde eu sou fraco. Então às vezes a minha esposa me faz uma pergunta que me tira do sério. Por quê? Porque ela sabe onde é que está o meu ponto fraco. E eu preciso ver isso como uma oportunidade de crescimento. Ela está me mostrando aonde eu ainda sou fraco, onde eu ainda preciso trabalhar. Por que eu não suporto determinado tipo de pergunta? Por que eu não suporto determinado tipo de comportamento por parte da minha esposa, por parte do meu filho? É porque ele está conseguindo me irritar, está conseguindo me tirar do sério, está conseguindo me tirar do equilíbrio. Quando a gente fala de orgulho, esse conceito é muito importante. Quando a gente fala de orgulho, a gente pensa assim, mas eu não sou orgulhoso, eu sou tão tranquilo, né? Você quer saber se é orgulhoso? Só pensa o seguinte, quando é que eu me aborreço? Tem alguém aqui que não se aborrece? Com nada! Se levantar as duas mãos, não pode levantar só uma. Todos nós nos aborrecemos, né? Por que nós nos aborrecemos? Por causa do orgulho. Então, na hora que alguém me aborrece, ele está me mostrando aonde eu ainda sou fraco. Aonde eu ainda preciso trabalhar. Então, essa pessoa que está me mostrando isso, ela está sendo meu professor. E isso vai acontecer muito dentro de casa. Muito dentro do nosso lar. Porque são pessoas que foram convidadas para montar comigo o meu lar, minha família. São meus professores, como eu também sou professor deles. Então, nós estamos trocando ali ensinamentos. Né? Então, eu preciso estar atento com isso. Adianta. Vida e sexo ainda demanda. De todos os institutos sociais existentes na Terra, de todas as organizações sociais, hein? A família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Então é dentro do meu lar que eu vou colher os mais importantes ensinamentos morais. Não é no trabalho, não é na escola, não é no clube social que eu frequento, não. Os maiores ensinamentos que eu vou colher para a minha evolução moral está dentro de casa. Porque aquilo foi planejado, foi organizado para que funcionasse dessa forma. Dentro do lar, né? Nós aprendemos que a família é a célula máter da sociedade, né? É ali, naquele cadinho ali, naquele pedacinho, naquela área miudinha ali dentro do meu lar, que vão acontecer as coisas mais importantes para a minha evolução. E eu preciso aproveitá-las. É muito comum hoje, a coisa começa a ficar esquisita, o casal se separa, né? E não, é exatamente na hora que o bicho está pegando é que tem que haver a união para poder superar o problema. Separar não vai resolver nada. Precisa buscar a união, né? Um fortalecendo o outro. Vida e sexo. Habitualmente, olha que ele frisa aqui, ó, nunca sempre. Habitualmente, né? Normalmente, somos nós mesmos quem planifica a formação da família. Então sou eu que escolho meu pai, eu estou lá no plano espiritual querendo encarnar. Aliás, dizem que a fila da é enorme, né? O desespero do tempo para vir praticar. Então, quem está lá do lado da que escolhe o pai, que escolhe a mãe, né? Que escolhe os irmãos, os tios, passa um tempão planejando isso, né? Planificando, sonhando como é que vai ser a encarnação aqui. Somos nós, é lógico, nós vamos falar assim, mas existe encarnação compulsória, mas isso é um outro contexto. São espíritos ainda muito atrasados, que não querem encarnar. Não é o caso de pessoas que largam lá numa manhã ensolarada de domingo para vir estudar um pouquinho sobre a doutrina espírita, né? Não é o nosso caso, que já estamos querendo crescer um pouquinho. Embora ainda tenhamos as nossas dificuldades, mas queremos crescer. Então nós com certeza participamos do nosso plano encarnatório. Com o amparo e a supervisão de instrutores e beneméritos. Então nós temos instrutores, espíritos,
que conhecem as nossas caminhadas, que estudaram, que pegaram o nosso plano, o nosso mapa reencarnatório e viram todos os erros que nós cometemos ao longo de muitas e muitas encarnações, vão nos orientar para falar, ó, esse erro aqui você já tem condições de trabalhar, essa virtude aqui já dá para você conquistar. Então, vamos nos orientar nesse sentido, né? A maneira da casa que levantamos no mundo com o apoio de arquitetos e técnicos de destino. Então, quando eu vou levantar uma casa, eu não vou chamar um arquiteto para fazer um projeto, vou contratar um mestre de obra, vou contratar um pedreiro, né? Ou uma empresa que tem toda essa estrutura. Eu não vou sair construindo uma casa sem planejamento, sem assessoramento técnico. É isso? A mesma coisa acontece com o nosso plano encarnatório. Ele é feito meticulosamente, detalhe por detalhe, né? Nós vamos ver desde o início, né? Quando o lar onde você quer nascer, quem vai ser seu pai, quem vai ser sua mãe, o período, a época que você vai nascer, tudo isso é planejado. As provas que você já tem condições de passar, a prova, gente, é para ela mostrar para Deus que eu já conquistei aquela virtude? Não. A prova é para mostrar para mim mesmo. Então eu trabalhei, acho que eu já conquistei uma virtude, eu vou lá para mostrar para mim mesmo que essa aí eu já estou bacana na fita, essa aí eu já conquistei, né? E as expiações, elas vêm para que eu possa começar a me preparar para corrigir o erro que eu cometi. É isso? Que a gente arrepende, né? Expia e depois corrige. É essa a sequência? Arrependimento, expiação e corrige. Há o erro que eu vou ter que corrigir. Ninguém provoca prejuízo nenhum ao universo sem que tenha que reparar. Se permite, é que eu falo, porque assim, até um tema desse tão assim crítico, né, de comentar, como a gente está numa plateia assim, pode ser que alguém esteja justamente vivendo uma situação, então assim, também igual você está falando, sempre há crime quando a gente contraria Contrariou a lei de Deus é crime. Qualquer lei de Deus, mas e qualquer delas, né? Não só nesse caso. Então assim, só para que não tem crime mais grave ou menos grave, né? De acordo com a condição do espírito naquele momento, e sempre existe as oportunidades de reparação. Então, eu estou falando isso, né? Porque assim, que de repente que alguém possa estar aqui numa situação assim e, poxa, eu cometi um crime. Quem de nós não cometeu nessa vida ou em outras vidas? Estamos reparando, né? Vamos ter que mudar para reparar. Reparar e não, sem ficar com o peso se tiver alguém aqui que esteja nessa situação. Nós precisamos aprender a nos perdoarmos. A pessoa tem que querer esse reparo através do arrependimento. O arrependimento, aí vai vir a expiação, depois da expiação o reparo. Só que eu preciso entender o seguinte, nesse contexto aí eu preciso aprender a me perdoar. A gente presencia muito em mesa mediúnica espíritos que se manifestam que não conseguem se perdoar. Ele está lá no plano espiritual se castigando há séculos e séculos e não consegue, porque ele não consegue se perdoar. Ele está muito preocupado com o fulano perdoar ele. Se o fulano perdoa ele não perdoa, não faz diferença nenhuma para ele tem que se perdoar. É isso que é importante. Deus poder te perdoar. Eu tenho que me perdoar. Eu tenho que entender. Por que eu tenho dificuldade de me perdoar? Porque eu sou orgulhoso. Eu não podia ter cometido esse erro. Claro que podia, nós somos pequenos. Então nós temos que aprendermos que nós temos que nos perdoarmos. Né? E entender que como eu errei, e percebi que eu errei, agora eu posso fazer melhor. Então eu vou lá e vou reparar, vou consertar o que eu fiz. Isso é que é importante, não é ficar chorando leite derramado. Né? Chorar leite derramado não vai adiantar nada. Comumente chamamos a nós antigos companheiros de aventuras infelizes, programando-nos a volta em nosso convívio, a prometer de socorro e oportunidade, em que lhes reedifica a esperança de elevação e resgate, burilamento e melhoria. Hoje, quem nasce junto comigo não são pessoas maravilhosas que viveram 10 encarnações comigo, tudo bacana, tudo bonitinho, não. São arestas que eu preciso aparar. Jesus não vai dizer reconcilia-te com o teu irmão durante a caminhada? O que Jesus está querendo dizer com isso? Por causa do teu lado tem umas pessoas aí que criaram problema com você, que você criou problema com elas, agora é hora de reparar. Uma vez um mentor do Francisco Rocha falou que a maioria dos casamentos
são expiatórios. A maioria dos casamentos no mundo de provas e expiações são expiatórios. Então eu estou vindo casei com a minha senhora para expiar o erro que eu cometi com ela. Então, é exatamente a hora de corrigir. Eu não tenho dentro da minha casa os meus melhores amigos espirituais. Não, são meus companheiros espirituais, mas que ali existem reparos que precisam ser feitos. Por isso que a gente se bica tanto, né? Se ama, mas também se bica tanto. É exatamente para reparar essa questão, né? Vou dar para você um exemplo. Eu sou o seguinte: eu brigo com a pessoa durante várias encarnações, brigo com ela um monte de vezes. É meu vizinho, é meu cunhado, é meu irmão. Aí uma hora eu venho como mãe dele. Aí nasce e diz, nojo, que coisa linda. A mãe não apaixona pela criança? Uma amiga minha espiritualista, ela fala que a família, os membros da família, são cobradores de vidas passadas. Exatamente. São nossos cobradores de vidas passadas. Então nós temos que reajustar com amor. É dentro do lar que nós vamos ajustar isso. E o amor cobra a multidão de pecado, né? É esse amor que cobra a multidão de pecados que o Pedro fala na carta dele, que eu preciso botar em prática, né, para cobrir esses pecados. Não é fácil, não. Criamos projetos, aventamos sugestões, articulamos providências e extremamos votos respeitados. Aqui estou lá no plano espiritual, né? Faço planos maravilhosos, você vai ser meu amigo, eu vou te ajudar, nós vamos caminhar junto. Englobamos com eles em salutares compromissos, que, se observados, redundarão em bênçãos substanciais para o grupo de corações a que nos vincula a existência. Então, lá no plano espiritual, eu faço um planejamento maravilhoso. Não, agora nós vamos acertar, nós estamos bacana, nós abraçamos aqui. Aí, quando chega aqui no plano encarnado, no plano físico, eu começo a brincar de novo. Aí é bacana tudo. Se, porém, quando instalados na Terra, aqui no plano físico, né, anestesiamos a consciência, expulsando-os de nossa companhia, a pretexto de resguardar o próprio conforto, então não vou deixar assim. Vai dar trabalho para mim, é despesa, é aborrecimento. Não podendo prever as reações negativas, e então muitos dos associados de nossos erros de outras épocas, ontem convertidos no plano espiritual em amigos potenciais, né? Planejei lá, quer ser tudo bacana, depois eu viro as costas para ele. As custas de nossas promessas de compreensão e auxílio fazem-se hoje, e isso ocorre muitas vezes em todas as comunidades da Terra. Pode passar, Ana, que vai conseguir no texto aqui. Inimigos recalcados. Então eu fiz um monte de planejamento com ele lá, que ia ser tudo bacana, que ia dar tudo certo. Chegou aqui, eu virei as costas para ele, deixei lá no plano espiritual, não deixei ele vir, abortei. O que aconteceu? Ele ficou do lado de lá, frustrado. Manja, quando você está planejando uma viagem, é comum, os caras do Brasil e do mundo, né? Suspender voo, não é isso? Você está com sua viagem toda marcada, mala pronta, hotel reservado, tudo bacana, quando está faltando 3 dias para a viagem, você recebe um e-mail, suspender o voo. Não é frustrante? É semelhante a isso lá. O camarada já está no útero materno, planejando a encarnação, dele está tudo certo, de repente o voo é cancelado. Olha a frustração. Todo um planejamento, todo um sonho, né? Que ia ser realizado, é frustrado porque alguém tomou essa decisão intempestivamente e sem consultar, né? Pode chamar dúvida? Sim. Há casos em que o próprio aborto... É uma pergunta pode ser meio boba, mas há casos em que o próprio aborto é uma prova que a mãe teria que passar também? Por exemplo, sim, que fala o mal é necessário, mas há de quem, por exemplo... A Ana está falando o seguinte, existem casos de aborto que a mãe precisa passar por essa frustração do filho não nascer, sim. Mas aí é um aborto espontâneo, não é um aborto provocado. Existe o aborto instantâneo e o espontâneo, desculpa. O aborto espontâneo e o aborto provocado. O espontâneo é aquele que a mãe não teve participação. Então ali pode ser o espírito que ia encarnar, que estava na encarnação compulsória e se esforçou tanto para não deixar a formação do feto, né? A mãe não teve participação nisso, como pode ser também uma prova que a mãe precisa passar, né? Uma coisa natural, biológica, que não conseguiu formar o corpo. A mãe, o pai, os avós, às vezes estão sonhando tanto com o neto, né? A criança está sonhando com o irmão, tem todo um contexto ali, né?
aquela prova também pode ser prova para criança, né? Para criança, que está querendo nascer. Está colocando uma prova para a mãe. Mas aí vamos distinguir bem, que é um aborto espontâneo e prolongado. Espontâneo, no caso, né? Seria a prova para os dois também. É uma coisa interessante que você está colocando aí, que eu sempre trouxe aqui comigo e agora eu estou conseguindo aqui na doutrina espírita, conseguir entender algumas coisas. Que é o seguinte, eu sempre achei que a gente só tem um livre-arbítrio, vamos colocar assim, na vida. A escolha de com quem a gente vai casar, com quem a gente vai viver a vida toda, que a gente quer viver a vida toda. Sim. É a única coisa que a gente escolhe. A gente não escolhe pai, a gente não escolhe mãe, a gente não escolhe irmão, a gente não escolhe filho. Isso vem. Mas agora você já percebeu que a gente escolhe. Vem porque tem uma história. Essa questão Então assim, e agora, aí a pergunta que eu fico é o seguinte, quando a gente vai escolher com quem a gente vai viver, é engraçado, porque, por exemplo, eu sou casada, eu vou fazer 50 anos de casada. E eu falo assim, que casamento é uma faca de dois gumes, ou é bom ou é ruim. Não tem meio termo. Então, só que eu até hoje, porque foi bom, tá certo? É. Mas a escolha é difícil. Sim, toda escolha é difícil. Ela falou uma questão muito interessante. Vamos pensar no seguinte: quantas escolhas eu faço por dia? Vocês têm ideia? Milhares de escolhas por dia. Olha como? No pensar. O que eu estou pensando? Cada pensamento que eu faço é uma escolha. Vê um pensamento ruim, eu não quero pensar estranho. Vê um pensamento bom, eu estou fazendo escolha. Eu faço milhares de escolhas por dia e essas escolhas vão construindo o meu ser. Isso é importante, eu estar muito atento ao que eu estou escolhendo. O tempo todo eu estou fazendo escolha no meu pensar. O meu pensar que me constrói. Né? Tem isso aqui na vida? Não. Não. Na condição de filhos, problemas e encontros. Inimigos recalcados que se nos entranham a vida íntima, com tal expressão de desencanto e azedume, que a rigor nos infundem mais sofrimentos e aflições que se estivessem conosco em plena existência física, na condição de filhos problemas, impondo-nos trabalhos e tentação. Então, às vezes, é muito melhor eu ter um filho problemático, que usa droga, que cria casa, que briga, que discute, do que ter um inimigo no plano espiritual me procurando atrás de uma vingança. E a hora que eu entrar na energia ruim, eu estou correndo risco de encontrar. Então é melhor eu ter esse inimigo dentro da minha casa, tratando ele com carinho, com atenção, com todos os problemas que ele vai me trazer, do que eu ter um inimigo lá, criando e elaborando um plano de vingança. Admitamos que seja suficiente breve meditação em torno do aborto delituoso, para reconhecimento nele um dos grandes fornecedores da moléstia de etiologia obscura e de obsessões catalogáveis na patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e prisões. Então, é o remorso que vem depois, é o arrependimento, né? Então, comete o delito, né? E depois, fatalmente, a consciência vai cobrar. Ô Deus, tem pessoas que falam um monte de besteira e não tem arrependimento nenhum, porque não houve ainda o despertar da consciência. Quando acontecer o despertar da consciência, e isso fatalmente, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer, seja no plano físico ou no plano espiritual, uma hora eu vou me despertar, vou viver o meu despertar consciencial, e aí eu vou me culpar por todos os erros que eu cometi. Por isso que Jesus falou que com a força que você julga, você será julgado. Porque eu vou treinando uma vida inteira a julgar. E aí eu vou me tornando um carrasco do meu julgamento. Quando eu for fazer o meu julgamento, eu não vou admitir bondade para comigo. Eu não vou ter benevolência. Eu vou ser um carrasco comigo mesmo. Então eu tenho que estar muito atento ao que eu estou construindo no meu ser. Olha o que Madre Teresa vai falar, que é muito bacana. Esse pensamento dela aqui, gente, é o tipo de pensamento que nós espíritas precisamos ter na nossa memória, não exatamente com essas palavras. Porque isso aqui é um grande argumento contra o aborto. Se aceitarmos que uma mãe mate seu filho dentro do próprio ventre, uma mãe que está criando um bebê, vai matar essa criança dentro do próprio ventre, como poderemos impedir que as pessoas matem umas às outras? Como que eu vou falar para o cara não matar o outro se eu matei o meu bebê, frágil, indefeso? Então, eu não vou ter argumentação.
Vira uma hipocrisia. É uma hipocrisia, exatamente, como Jesus falou lá, os hipócritas, né? Que são tipo túmulos, é como túmulos, caiados por fora e podres por dentro. O grau de crueldade é o mesmo. O grau de crueldade é o mesmo. Ali nós estamos matando um ser completamente indefeso. É isso mesmo. Só um pouquinho. Nessas preparações, né, para a gente reencarnar, essas relações muito difíceis, né? Uma relação difícil para encarnar ali próximo, família. Como que está essa relação? É um momento de trégua ali, por exemplo, uma intermediação? O que eu preciso entender é o seguinte: quando nós chegamos no plano espiritual, nós tomamos progressivamente, não é assim, chega lá e já vê tudo não. Progressivamente nós vamos tomando consciência do nosso plano encarnatório, que foi feito para a encarnação que terminou, e vamos tomando consciência daquilo que nós levamos a sério e daquilo que nós relegamos. E aí, invariavelmente, isso nos traz uma frustração muito grande. Eu prometi que ia fazer isso não fiz. Então, eu tomo conhecimento do que eu prometi que ia fazer e o que eu não fiz. Então, eu falo assim, não, agora eu vou arrebentar a boca do balão. Eu vou chamar fulano aqui que eu estou devendo para ele e nós vamos ajustar esse trem e nós vamos consertar essa bagunça. Especificamente nessa relação, né? Uma relação, vamos colocar um caso específico. Alguém assassinou alguém, né? Depois vai ter uma preparação ali para eles, né? De certa forma, reparar isso aí. Logicamente vai ser uma relação, mesmo isso aí vai ser uma relação muito difícil mesmo. É uma relação difícil, mas tudo isso também tem uma parte da espiritualidade, né? Nós vimos que a espiritualidade superior nos prepara para o plano encarnatório. Então o exemplo que você deu, eu matei fulano, a espiritualidade diz, você tem uma dívida com fulano, vamos conversar com ele? Mas vamos nos preparando, vai preparando ele também, né? Vamos botar vocês dois para conversar aqui. O que está acontecendo? Por que vocês dois estão se engafinhando? Mas mesmo na hora, o Sugismundo, né? Reencarnação de Sugismundo. Ele, na hora que ele vai para ele dá aquela repulsão. Sem dificuldade, ó. É difícil, eu não estou dizendo para vocês que é fácil, é difícil. Treinando lá, na hora... Mas a coisa trabalhada, né, a espiritualidade nos orienta, né? Tem sonho também. Às vezes essa orientação nos vem inspiração em sonhos. Vem inspiração em sonhos, né? Lá, pessoalmente. É tudo canalizado, porque nós não aprendemos que Deus não desampara ninguém. E quando a mulher engravida nós vamos chegar lá. Pode passar, Ana. Essa questão sua é muito interessante. Ainda no livro do Humberto Paziano, né? A compreensão de que podemos participar do planejamento de nossa encarnação atual deveria ser o suficiente para aceitarmos os acontecimentos da vida como resultado de nossos pensamentos e ações do passado e como ajuste necessário para o nosso surgimento moral e espiritual. Ou seja, se eu planejei minha encarnação, se eu escolhi as pessoas que querem conviver comigo, eu estou reclamando de quê? Vamos voltar em Jesus? Aquele que quiser me seguir, pega a sua cruz e me siga, né? Então pega a tua cruz, abraça ela, foi você que escolheu essa cruz, por que agora você quer jogar ela fora? Se você participou do plano, se você escolheu as pessoas que querem conviver com você, por que agora você está abandonando tudo isso? Pega a tua cruz e me siga. Eu falo com minha mãe isso, ela fala assim, mas você está passando muito mal, você está vivendo mal, eu sou deficiente. Aí ela fala, mãe, essa é minha cruz, eu tenho que agarrar essa cruz, porque ninguém tem condição de carregá-la para mim. Exatamente. Ela é minha. É sua, Uma vez entendido que os acontecimentos importantes e principais da encarnação são previamente planejados com a morte, já ouvi isso. Já. Não? Voltei? Tá. Observamos que no caso do nascimento de um ser no mundo físico, todo o preparo é feito com muito critério e amor pelos servidores do Altíssimo, para que todos os envolvidos possam bem cumprir suas tarefas redentoras. Gente, tem um trabalho de amor, de caridade, de amparo aqui extraordinário. Até quando um criminoso está reencarnando. Tem todo um amparo, tem todo um amor, tem todo um cuidado para que aquela pessoa possa reencarnar. Quando eu abandono essa reencarnação, eu estou traindo todo aquele processo. Muitos espíritos aguardam com bastante expectativa e ansiedade esse momento. Quando nós falamos, a fila lá está enorme. Aí o cara fala assim, eu não pedi para nascer. Não, você não pediu, não, você implorou. Você pediu, pelo amor de Deus, para nascer. Para poder corrigir as suas falhas.
E quando chega o instante aprazado, inicia-se então no mundo espiritual no ato da concepção, a ligação fluídica do espírito reencarnante com a mãe. Então aquilo que é a dúvida que ele levantou anteriormente ali. No momento da concepção, né, que o espermatozoide penetra no óvulo, ali o espírito encarnante se liga ao espírito da mãe. É instantâneo. Então, Instantâneo. Naquele momento ali, houve a concepção, houve a ligação do espírito encarnante com o espírito da mãe. Passa a ficar solidário ao espírito da mãe, né? E na fecundação do espermatozoide no óvulo materno, a formação de uma nova vida na Terra. Então aqui começou a formação do corpo. Não sei se eu já comentei com vocês aqui, a ciência acredita que existe a corrida do espermatozoide, não é isso? Mas nós aprendemos que não é bem assim. A mulher, quando vai ficar grávida, quando ela vai acontecer a concepção, o espírito encarnante, auxiliado pela espiritualidade superior, magnetiza o útero dela e consequentemente, o óvulo, né? E esse óvulo vai sugar o espermatozoide que foi selecionado. Então, quem vem aqui parece que os espermatozoides estão tudo correndo. Não, eles estão sendo sugados. Só que aquele espermatozoide que foi escolhido para dar origem à vida tem a carga energética que é o mais forte. E ele está sendo sugado com mais força. E os outros estão só acompanhando. Só que a ciência, quando vê com os nossos aparelhos hoje, a impressão que eles têm é que está havendo uma corrida de espermatozoide. Está vendo corrida coisa nenhuma, está havendo uma sucção. De tantos que são, né? Aí a ciência acha que eles estão. Acho que está havendo uma corrida. Mas eles estão sendo sugados. Estão sendo sugados. No caso de fertilização in vitro, por exemplo, quando é uma questão pessoal, quando se tem um embrião já formado e que está lá congelado e que ele não é implantado, isso é um aborto? Bom, primeiro vamos entender, vamos na raiz da questão. Toda fecundação tem a participação da espiritualidade. Uma flor não nasce sem que a espiritualidade trabalhe naquilo ali. Quando o óvulo é penetrado pelo espermatozoide, ali tem a ação da espiritualidade magnetizando, não tem? Quando acontece uma fecundação in vitro, ali tem a participação da espiritualidade. Sem dúvida, porque senão todos virariam bebês. Não é isso que acontece. Percebe? Por que às vezes uma mulher fica vários anos casada e não consegue ficar grávida? Porque não é o momento, a espiritualidade não está ali. Então, se não houver a participação da espiritualidade, ela pode ficar casada uma vida inteira com um marido com saúde, ela com saúde, mantendo relações naturais e nunca aconteceu. Então, a partir do momento que houve a fecundação, seja in vitro ou no corpo da mulher, ali tem vida. Ele tem um projeto de vida, né? Percebeu? Então, se você destrói aquele óvulo, aquele ovo, né? Que agora vira um ovo, né? Aquilo, quem destruiu aquilo vai ter que explicar por aquilo. Vai ter que responder por aquilo, porque ali foi planejado. O jeito que nós temos que entender é o seguinte, cocaína. Houve a participação da espiritualidade na criação da cocaína? Sim, claro que houve. Ela foi usada como prova na vida de milhões. Tudo tem a participação da espiritualidade. Eu preciso saber o seguinte, como é que usa isso? A bomba atômica, a espiritualidade ajudou a construir a bomba atômica? Sim, ué. Ela está presente em todos os feitos. Tudo ela está presente. Então, tudo que eu der prejuízo, eu vou ter que explicar por que eu dei prejuízo. Você fala. Pode. Por mais que não lembremos ou não queremos aceitar nesse momento, a gravidez foi planejada exatamente para acontecer na forma e no momento que está acontecendo. Na forma e no momento que está acontecendo. Ela levanta da dúvida que ela perguntou lá. E o estupro? Na forma e no momento que está acontecendo. Então a mulher que foi estuprada, ela tem que deixar o bebê nascer? Sim. É uma prova. Há muitas injustiças, mas nenhum injustiçado, né? Existe ali uma prova ou uma expiação. Eu vou enlouquecer as ideias. Nós não temos mapa encarnatório de ninguém aqui, né? Nós não estamos vendo mapa encarnatório de ninguém. Mas vamos enlouquecer as ideias aqui. Por que uma menina foi estuprada e ficou grávida? Tem então a razão disso aí. Deus não permitiria que acontecesse isso sem motivo. Pode ser que em vidas passadas ela estuprou alguém. Ela foi um homem, estuprou uma menina, engravidou uma menina, agora precisa viver essa experiência para entender que não é legal. Que não é legal, ela está espiando. E aí poder pagar também.
Pai, mas nem sempre é assim, olho por olho. Não, eu estou dando um exemplo, não falei que é sempre assim, não. Quer dizer, às vezes numa vida passada você estuprou alguém, mas nessa vida você vem, por exemplo, com a noção de um... Presta atenção que ela está lembrando tem relação, aqui. por exemplo? Não é porque eu estuprei numa vida passada que eu vou ter que estuprar, que eu vou ter que ser estuprado agora. O amor não cobre a multidão de pecados? O que foi que eu fiz ao longo da minha caminhada de bem? Vocês têm dúvida aqui que todos nós já fomos estuprados? Vocês têm dúvida? Nós não vivemos na caverna? Nós não estávamos lá no mundo primitivo? Ou não? Estava ou não estava? Como é que era o sexo lá? A força. Então nós estupramos, nós vamos estuprados. Lá, 10 mil anos, 20 mil anos atrás, nós já participamos dessa bagunça. E agora eu preciso ressarcir. Eu preciso entender que essa coisa está errada. Isso é aprendizado, não é castigo não. Isso é aprendizado. Até porque se não fosse dessa forma, então não haveria justiça. Tudo aconteceria exatamente. E não é por acaso. Não é por acaso. Aqui ninguém é inocente. Não tem como nós entendermos a justiça divina sem a reencarnação. A reencarnação é o pilar da justiça divina. É através dos processos de reencarnação que eu vou corrigir os meus erros. Eu vou reparar as minhas falhas. E vai evoluir através desse processo. Exatamente. Eu vou entendendo que aquilo que eu fiz eu não devia ter feito. Né? Quantas coisas nós já cometemos em vidas passadas que hoje nós não fazemos mais? Mas nós já fizemos. São aprendizados, né? Por isso que é bom fazer o bem, né? A espiritualidade te pega fazendo bem, ela pode atenuar aquela prova. Você divide a prova, a dívida e paga em pastel. Isso que a Ana falou é muito importante. Eu não posso ficar, gente, chorando no leite derramado. Quais os erros que eu cometi no passado? Eu não quero saber dos meus erros, eu quero saber o que eu posso fazer hoje. Porque tudo que eu fizer de bom hoje vai diminuir as minhas falhas. O amor não cobre a multidão do pecado? Pedro vai dizer, acima de tudo, cultivar o amor mútuo, porque o amor cobre a multidão de pecados. A minha mãe era espírita e ela pregava isso muito pra gente. Ela é espírita? A minha mãe é espírita. Hoje é um espírito. Vai espírita. Mas continua espírita lá no mundo espiritual. Exatamente. Ela falava isso, pregava isso direto pra gente. O errar é próprio da natureza humana. Exatamente. O pior é persistir no erro. Ela pregava os tempos, quando a gente falava, mãe, eu estou aborrecida porque eu fiz isso, eu não devia ter feito. Aí a gente ficava magoada porque o que a gente tinha feito, né? Amargurada. Ela falou, não, meu filho, errar é próprio da natureza. Da natureza humana, estamos caminhando. Agora, não pode persistir no erro. Não posso ficar insistindo no erro. Só aprenda a levantar quem cai. Quem não cai, não aprende a levantar. Às vezes eu já vi algumas visões, né, de companheiros dizendo que Jesus fez uma caminhada retilínea. Será que Jesus nunca errou? Claro. Claro que Jesus errou, gente. Ele não vai falar. Ele veio como ser humano. Ele falou que neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que é eu venci o mundo? Eu caí, cara, eu apanhei, eu levantei. Então os mundos que Jesus passou, ele errou muito também, como nós estamos errando agora. É por isso que ele falava, né? Vá e não pegue mais. Para de errar. A gente sabe, né? A gente mesmo, que há muito tempo na nossa vida atrás, você era de outro jeito. Eu mesmo sei da minha vida que quanta coisa eu errei lá, enquanto eu era mais jovem, eu não tinha conhecimento, e fui consertando, eu sei que hoje eu sou outra pessoa completamente diferente. Eu evoluí. Quanto só caminhou ao longo dessa jornada? Né? Pode passar. As ligações psíquicas entre o espírito reencarnante e a mãe começam a se estreitar. Mãe e filho vão estreitando as ligações durante a gestação. E de acordo com a afinidade entre ambos, resultarão os reflexos durante o período de gestação. Não é aquelas gestações que são tumultuadas, a mãe passa muito mal, né? São essas ligações psíquicas que estão sendo construídas. Não existe um só de nós neste mundo que não traga em seu espírito manchas do passado em suas reencarnações milenares. Isso aqui eu coloquei no final para entender o seguinte: todos nós erramos demais. Então não fiquem tristes por ter cometido um determinado erro. Isso faz parte da nossa caminhada. Faz parte da nossa caminhada. Eu só vou aprender a levantar se eu cair.
Eu costumo dizer que a gente pode até aprender com o erro do outro. Eu posso aprender com o erro do outro. Mas amadurecer, só caindo. Só caindo. É através da queda que eu vou despertar uma consciência fazendo, não devia ter feito isso. É a minha consciência me cobrando. Na hora que a minha consciência está me cobrando, que vem aquela dor no meu coração, eu falo assim, ó, eu estou amadurecendo. Eu estou entendendo. Porque entre saber e sentir tem uma distância enorme. Tem muitas coisas que nós já sabemos, nós ainda não sentimos. Vou dar um exemplo bem elementar. Eu posso matar uma vaca e comer a carne dela? Não. O que Deus ensinou? Não matarás. Tem como viver num planeta de provas e expiações sem matar? Não. Quando você está comendo um alface, você está matando a vida do alface. Tudo que você come, você está matando a vida. Você não vai comer cascaio, vai? Comer areia? A lei da sobrevivência? Então, é tipo uma lei de sobrevivência. No mundo de provas e expiações, você tem que matar. Se você não matar, você não sobrevive. Só que nós precisamos, ao pouco, um pouquinho de cada vez, e evoluir. Nós já, em vidas passadas, nós matamos o nosso irmão para comer carne dele. Nós já não fazemos isso, mas nós matamos o boi. Olha a caminhada que nós já fizemos, né? Já evoluímos. Já evoluímos, mas nós matamos a galinha, né? Mata o porco. Mas nós já matamos o semelhante para comer a carne dele. Olha o salto que nós já demos. Então, tudo isso é caminhada. Você continua evoluindo na sua vida carnal. Ou você só evolui depois que desencarna? Não, a evolução acontece a todo tempo. Tem determinadas coisas que só acontecem na carne. Porque na carne eu vou manipular a matéria. Eu preciso aprender a dominar a matéria. Eu só vou dominar a matéria vindo na matéria, encarnando. Mas tem passos da evolução que só são possíveis serem dados no plano espiritual. Então são escolas distintas. Tem coisas que eu preciso aprender. Jesus dominava a matéria, não dominava? Por que Jesus curava? Jesus fazia milagre? Não, ele dominou a matéria. Através da energia magnética dele, ele tinha capacidade de entrar num corpo e consertar uma célula. Consertar um olho que não enxergava, consertar uma perna torta, através da manipulação da matéria. Jesus tinha essa capacidade de manipular a matéria. Nós estamos aqui para aprender a manusear a matéria. Nosso espírito está aprendendo isso. Só que nós estamos ainda lá no primário. Uma citação que você fez, lá no plano espiritual eu vou poder ser perseguido pelos meus inimigos? Tanto lá como aqui, ó. Eu posso ter um inimigo no plano espiritual que está à minha procura aqui. E lá que eu começo a pensar coisa ruim, pensar bobagem, fazer coisa errada, e esse espírito que está lá também cheio de pensamento ruim, a energia dele combina com a minha, né? a sintonia fica igual e ele acha. E aí pode começar um processo obsessivo, pode começar a me dar orientação errada, entendeu? Pode querer criar um processo obsessivo para me prejudicar. É meu inimigo, eu abortei ele está doido para estar com uma vingança, né? E na maioria das vezes é para voltar, né? Exatamente. A gente tem picos de baixar a vibração se encontrar. Por isso que é importante ter seleção de pensamento. Logo vem um pensamento ruim na sua cabeça, tira, não quero pensar nesse trem. Pensa coisa boa. Eu vou contar para vocês uma história de uma senhora que estava grávida e queria abortar. E aí ela foi atrás de um médico, e o médico não era muito favorável ao aborto, não, mas falaram que ela foi numa clínica, ela foi no médico lá no Sistema Único de Saúde atrás desse médico. E foi levando o menininho dela com uns 3 anos de idade. O menino era capeta puro, bagunceiro. Entrou no consultório, vim fazer. E a mãe, num carinho danado com o menino, puxava ele, não sei o que, aquele carinho com o menino ia fazer bagunça, era consultório com o médico, falando que queria abortar, aí o médico não sabia o que falava com ele, como é que eu falo que essa mulher não pode abortar? E ela convencida que tinha que abortar, porque o dinheiro era curto, o marido tinha abandonado dela, não tinha como cuidar de 2 crianças. Como é que ela ia fazer, e mais uma criança para dar trabalho, ela tinha que cuidar de 2, ela não dava conta. Aí depois de muito, o médico teve a inspiração e falou assim, vamos fazer o seguinte, esse menino seu que tinha um carrinho, fala para o menino, né? Já nasceu, já te dando trabalho, já te dando despesa, vamos matar ele? Aí você fica livre dele, o outro está dentro da barriga, não está te dando tanto trabalho, quando ele nascer, você vai ter trabalho. Ela pegou o menino e ó, vazou, ela entendeu a mensagem, né? Então já que você quer matar ele, vamos matar o outro. Qual a diferença de matar um? Né? Nós vamos botar a musiquinha? A pergunta daquele moço. Sim. Fez igual Davi,
Igual da vila. As mães da- Vou dividir a criança. Cada criança, vou dividir no meio. Só pra eu ligar a moça, cara, tinha a dúvida daquele moço ali, eu lembrei muito do nosso, o livro Nosso Lar, o primeiro livro dele, Nosso Lar 1, o André Luiz no início do livro, ele fica, várias vezes a espiritualidade tenta ir lá no umbral para tentar auxiliá-lo. E não consegue porque ele está ainda numa sintonia diferente. muito vibrado naquela escuridão que estava, naquele ambiente pesado. Quando ele finalmente, não pelo gesto assim, mas quando ele entrou no íntimo dele, que ele orou, pedindo sinceramente a Deus para ajudá-lo, a espiritualidade teve uma hora que achou ele, conseguiu ver ele, como se fosse uma luz no meio do escuro, assim. Vocês Aí entenderam o que ele ela falou? auxiliaram ele. Você está numa sintonia boa, a espiritualidade superior te encontra. Você está na sintonia ruim, a espiritualidade inferior te encontra. A maior poluição que nós produzimos para o planeta não são os rios, não são as aves, a emissão de gás carbônico, nada disso. A maior poluição que nós emitimos para o planeta é o nosso pensamento. Vai criando uma energia negativa em torno do planeta, difícil do planeta evoluir. Então eu preciso selecionar o pensamento. Até usando às vezes exemplos que a gente está falando do aborto, que é a responsabilidade da mãe, da mulher, mas como que é esse processo do homem que fez processo de violência, ou do pai que deixou os dois filhos, ou que fez uma relação consequente, nesse processo? Isso que você está falando é muito importante. Porque às vezes quando fala do aborto, a gente pensa só na mulher, né? É preciso entender o seguinte, ali tem um parceiro. A mulher não fica grávida sozinha, tem um parceiro ali. Então qual é o comportamento desse parceiro perante a situação? Ele está aconselhando a mulher a abortar? Qualquer um de nós que aconselhar uma pessoa a cometer um crime, seremos corresponsáveis pelo crime, não é isso? Se eu deixar de apoiar, por exemplo, eu engravidei um menino e deixo de apoiar ela, eu estou conduzindo ela para o erro. Mesmo que eu não fale para ela abortar, mas só o fato de eu desampará-la, eu já estou colocando ela numa situação de risco. E eu vou responder por isso. Às vezes foi porque você desamparou que ela... Eu provoquei o desequilíbrio. Eu tirei ela da situação segura que ela estava, levei ela para uma situação desequilibrada, eu sou responsável por isso. Se eu levo a pessoa ao desequilíbrio e ela se mata, eu sou corresponsável pelo suicídio, eu levei ela ao desequilíbrio. Então nós somos responsáveis por todas as nossas ações. Fernando? Essa música, gente, ela foi lançada numa campanha contra o aborto, e eu deixei no final para a gente apreciar. É muito bacana essa música. O tempo voa, eu já sou, e você nem descobriu. São dois e chega perto, mas eu ainda sou pequeno demais, viu? 3 meses e o tormento, esse teu sofrimento, eu também já posso sentir. Vê se aquieta o coração pra quando eu sair daqui. Talvez eu dê trabalho, uma vida de despesas, mas por favor me deixa ficar. E se por um acaso eu não tiver seus olhos, você ainda vai me amar. Eu sei que a ansiedade é quase uma inimiga, mas eu não quero ser confusão. Então, por favor, me deixa na sua vida, mas vê se aquieta o seu coração. Se é tempestade, todo medo, se for arrependimento, por favor, tira daí. Você ainda não me tem inteiro, nem me conhece direito, mas já posso te ouvir. E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda, eu nem preciso te ver. Seca o choro e fica aqui comigo, que até assim, tristinha, eu já sei que eu amo você. 4 meses tempo, eu te imploro paciência.
Eu vim do céu por causa do amor. No quinto faltam 4 e eu aposto que os presentes já estão vindo em rosa ou azul. E quando chega o sexto, todo mundo já vê que você não anda sozinha. No sétimo eu já tenho lencinhos com meu nome. Desculpa, pai, mas ela é só minha. Se é tempestade, todo medo. Se for arrependimento, por favor, tira daí. Você ainda não me tem inteiro, nem me conhece direito, mas já posso te ouvir. E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda e eu nem preciso te ver. Seca o choro e fica aqui comigo, que até assim tristinha eu já sei que eu amo você. 8º mês aguenta, que eu já tô chegando. Só quero um jeito de te encontrar. No 9º vem a pressa, a dor, o choro, a gente. Desculpa você ter que sangrar. E por mais uns anos você vai fazer planos, pensando se eles servem pra mim. E eu vou te acordar bem de madrugada. Você vai me amar mesmo assim. O meu primeiro passo vai ser no seu abraço. Me segura quando eu cair. E no final do dia é só a tua voz que vai poder me fazer dormir. Se é tempestade, todo medo. Se for arrependimento, por favor, tira daí. Você ainda não me tem inteiro, nem me conhece direito, mas já posso te ouvir. E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda e eu nem preciso te ver. Seca o choro e fica aqui comigo, que até assim tristinha eu já sei que eu amo você. É linda a música, né? Música mesmo. É de dar lá na garganta. Estou finalizando a nossa conversa, né? Eu gosto sempre de lançar um para casa, né? Gosto de me despedir. Então vamos lançar um para casa para essa semana. Eu já perdoei os meus erros? Eu já consegui me perdoar? Então vamos meditar de vez em quando. Quais os piores erros que eu cometi na minha vida? Eu já me perdoei. O que falta para me perdoar? Vamos trabalhar essa ideia, que ela é muito importante para nós nos prepararmos para a viagem para o plano espiritual. Não estou dizendo que nós vamos morrer, não, pelo amor de Deus. Mas todos nós vamos, né? Mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos. Então, já perdoei os meus erros? O que falta para eu perdoar? Vamos trabalhar esse nosso próximo. Gente, obrigado pela oportunidade.